Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leikulam, Shabbat Shalom a todos, um sábado de paz para todos os filhos do Eterno, que tenhamos um sábado de paz. Chegamos em mais um sábado. O Eterno disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor el tion ha-Shabbat leikadsho, lembra-te do dia de sábado para o guardar, para o santificar. O sábado será santo, será um dia de descanso, e usarás para estudar a Torá, as minhas instruções. E é o que nós estamos fazendo aqui. Mais um sábado e mais uma porção da Torá. A porção deste sábado é Pinehas. Pinehas, ele era... A gente começou um pedacinho dela semana passada, né, na porção Balaque. Falamos um pouquinho de Pinehas. Ele foi muito zeloso com os mandamentos do Eterno. Mas o interessante é que você vai perceber que a porção ela leva o nome de Pinehas, mas a gente não estuda muito sobre Pinehas. A história de Pinehas ficou mais na porção de Balaque, né, na Parashá Balaque. Nós vamos estudar hoje muito Korbanot, muito sacrifício, como é que eu digo assim? Korbanot, muitos sacrifícios, muitas oferendas. Nós vamos estudar muito isso. Vamos tentar fazer um resumo, né, porque se detalharmos é coisa para muitas horas. Então, a porção Pinehas, ela fica no livro de Bamidbar, número, no deserto, Bamidbar, no deserto. O nome real do livro, não é números é nome paganizado. E é a partir do capítulo 25, verso 10, e vai até o 30, verso 1. Você está no canal A Antiga Ordem, a Ordem do Eterno. Ele prometeu uma nova ordem, mas não é essa aí que o mundo está propondo. O mundo só está maquiando a ordem deles e dizendo que é uma nova ordem. Então vamos para a porção, porção Pinehas. A próxima porção, se assim o Eterno permitir, né, Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir, será Matot, certo? Matot, que é a partir do 32 e vai até o 32, 42. Ela é pequenininha. Então vamos para Pinehas. Hashem recompensa Pinehas pelo zelo dele. Bene Israel teriam apreciado a coragem de Pinehas quando matou Zerim, por este ter levado uma mulher midianita ao acampamento. Eles ficaram admirados com o seu heroísmo. Ao contrário, maldosos rumores sobre Pinehas começaram a se espalhar por todo o acampamento. Os mais contrariados eram os membros da tribo de Zinri, a tribo de Shimon. Afinal, Pinehas havia assassinado o seu líder. Quem deu a ordem? Quem deu a Pinehas, o direito de matar um líder do povo hebreu? Quem ele pensa que é para cometer tal ato? Os companheiros da tribo de Zinri reclamaram ao restante de Bene Israel. A mãe de Pinehas descende de Itro. Sabe quem é Itro, né? Itro é o genro, é o sogro de Moshe, Itro, Jetro. Costumava ser um sacerdote de ídolos antes de se tornar, de se converter, aos mandamentos do Eterno, se tornar um hebreu. Onde Pinehas arrumou coragem para matar um chefe de uma tribo. Pinehas foi desprezado por causa da sua origem humilde e Hashem defendeu sua honra, ordenou a Moshe que anunciasse o seu nome. Se Pinehas não tivesse matado Zinri, eu teria destruído todos de Bene Israel.
Foi Pinehas quem salvou o povo da destruição. É verdade que ele é descendente de Itrô, pelo lado materno. Porém, ao mesmo tempo, seu pai é Eleazar, o filho de Aharon. Pinehas, ou seja, ele era sobrinho neto de Moshe. Pinehas é um neto digno de Aharon, assim como certa vez Aharon impediu a peste de se espalhar quando ofereceu quetorete e incenso, assim Pinehas impediu a peste de aniquilar o povo hebreu. Pinehas é um tzadik, filho de tzadik. Ele é um valoroso descendente de seu avô Aron e do fundador de sua tribo Levi. Seu antepassado Levi arrasou a cidade de Shechem porque era zeloso da moralidade. Pinehas agiu da mesma maneira. Seu ato inspirou-se pelos mesmos motivos nobres que inspiraram as ações de seu pai Eleazar e as de seu avô Aron. Aharon destacou-se pelos atos de bondade ao estabelecer a paz. Hashem continuou. Pinehas, na verdade, realizou atos de bondade parecido com o dos atos misericordiosos de seu avô Aharon. Zinri resgatou o povo inteiro da morte através das mãos celestiais, pois eram todos culpados por tolerarem o mal em seu meio. Vemos, portanto, que o ato de Pinehas beneficiou Bene Israel inteiro. Hashem continuou: Pinehas merece uma grande recompensa. Não pensou em sua própria segurança ao matar Zinri, o líder de Cosbe, e Cosbe, a princesa midianita, porque ela era filha de Balaque. Porque seu único objetivo era pôr um fim na Hilu Hashem, profanação do nome de Hashem. Foi o que Zinri fez. Entrou com uma midianita dentro do acampamento e não quis nem saber. Eu o compensarei neste mundo e no mundo vindouro. Até agora, Pinehas foi, antes de matar Zinri, Pinehas era apenas um Levi. A partir de hoje se tornaram Kohen. Antes de matar Zinri, Pinehas não era Kohen, apesar de ser Levi. Hashem nomeou como Kohen apenas Aharon, seus filhos, o futuro descendente. Os netos de Aharon, nascidos antes da unção dos Kohanim, não estavam incluídos. Agora Pinehas tornava-se Kohen por seu próprio mérito. Hashem completou muitos Kohanim, Gedolim, sumos sacerdotes, se originaram de Pinehas. A promessa tornou-se realidade. Na época do primeiro templo, 18 sumos sacerdotes descenderiam de Pinehas, e na época do segundo, 80. Hashem também prometeu a Pinehas terá uma vida muito longa. Sua recompensa foi moeda por moeda. A ira celestial acendeu-se contra Bene Israel ao ponto de aniquilá-los. Ao atenuar sua ira, o Todo-Poderoso Pinehas assegurou a sobrevivência ao povo hebreu. Por conseguinte, ele mesmo sobreviveu também. A Torá especifica as descendências de Pinehas, a ascendência de Pinehas, para enfatizar que este seguiu seus passos. Também menciona a ancestralidade de Zinri e Cosbe. Por quê? O elevado status de Nassi, líder de Zinri, é citado para tornar público que ele trouxe vergonha eterna sobre si e sua tribo. Apesar de o fundador de sua tribo destruir zelosamente a cidade de Shechem pelo crime de imoralidade, Zinri afastou-se das nobres sendas de Shimon, agindo em meia realidade de maneira oposta. O grau de princesa de Cosbe é motivo para vergonha e desgraças eternas. Seu pai, o maior dos reis midianitas, ofereceu sua filha à prostituição. Disse em louvor a Pinehas que ele não se absteve de matar Zinri e Cosbe por causa dos seus status elevados. Dizem que, na verdade, a intenção de Cosbe era seduzir Moshe. Imediatamente, Hashem instrui Moshe a atacar Midian. Imediatamente depois da praga que abateu os hebreus,
que pecaram com as filhas de Midian, Hashem deu a Moshe instruções concernentes à guerra contra Midian, dizendo: os midianitas estão furiosos porque a princesa Cosbe foi morta, então tramando perversidades e vinganças. Uma vez que planejam trazer mais destruição sobre você, levante-se e ataque-os a fim de proteger-se. Esta guerra será regida por leis extraordinárias. Primeiro, não lhes dê opção de fazer a paz, porque toda vez Israel dava a opção de fazer a paz. Em nenhum momento Israel chegou matando, sem primeiro conversar, não. De maneira e ainda mais, quem expulsava as tribos, os povos, era o Eterno, porque a terra é dele, ele faz o que ele quer. Apesar de outras nações não poderem ser atacadas sem aviso prévio, ataque os midianitas imediatamente. Segundo, ao sitiar suas cidades, destrua as árvores frutíferas. A Torá proíbe aos hebreus de cortarem as árvores frutíferas dos inimigos ao sitiarem uma cidade. Está lá em Devarim 20:19. Os territórios pertencentes a Amon, Moab e Midian são exceções. No tocante a Midian, Hashem fez outra exceção à regra de combate, dizendo: na Torá eu ordenei que vocês sitiem uma cidade apenas de 3 lados, deixando o quarto para escapar. Na guerra contra Midian, contudo, seus exércitos devem sitiar as cidades completamente. Por que a Torá ordenou leis excepcionais para Midian, Moab e Amon, enquanto outras nações aspiravam? Isso é muito importante, entende? Veja a diferença. Enquanto outras nações aspiravam exterminar Ben Israel fisicamente, essas nações tentaram destruir a alma judaica, ou a alma hebreia, a alma de Israel, seduzindo o povo a pecar. Ou seja, o povo eles não queriam a morte física deles, e sim a morte da alma. A Torá proíbe, induzindo outros a pecar é um crime pior do que assassinato, certo? Um assassino priva outro de vida física. Aquele que leva outros a pecar, contudo, priva-os da vida no mundo vindouro. E é isso que as religiões estão fazendo, privando você e muitos da vida no mundo vindouro. E Yeshua fala sobre isso, nosso Salvador. Ele diz para aquele povo, para os líderes daquela época: vocês colocam fardos pesados demais nas pessoas, fardos que vocês não querem puxar nem com um dedinho, vocês não querem. E depois que fazem isso, vocês fazem prosélitos, vão, fazem aquele proselitismo, andam centenas de quilômetros para fazer um prosélito. Você não sabe o que é prosélito, pesquisa aí. E ao chegar lá, torna aquelas pessoas mais merecedoras de não entrar no mundo vindouro do que vocês, porque vocês privam eles da verdade. Vocês fazem eles pecar. A religião hoje, qualquer religião hoje, induz você a descumprir mandamento, a transgredir mandamento. Toda ela. E não é um só não, são vários, que eles induzem você a descumprir. Então, as religiões hoje, todas elas, denominações, religiões, são helenistas, e fazem você pecar. Ou seja, eles tiram de você a oportunidade de vida eterna no mundo vindouro. Então, esse crime, esse pecado, ele é maior do que matar a carne, o físico. Ou seja, você mata a pessoa, você não priva ela de estar no mundo vindouro, mas quando você mostra o caminho errado, aí sim. E eles vão pagar muito por isso. Vão pagar pesados. Bem pesado. A Torá proíbe o casamento com descendentes de convertidos de Amon e Moab, enquanto permite o casamento com descendentes de egípcios e edomitas convertidos. Os últimos ameaçaram os hebreus apenas com a espada, os edomitas e os egípcios. O negócio deles era só a espada, mas nunca fizeram Israel pecar.
enquanto que os anteriores colocaram em perigo nossa existência, né, sobrenatural, ou seja, a existência, né, ou seja, a comunhão com o Eterno. Um crime muito mais sério. Apesar de Rachem ter declarado estado de guerra contra Midian, imediatamente depois da morte de Zimrim, ele não ordenou a mobilização do exército hebreu até que os hebreus tivessem sido contados. Rachem advertiu Moshe para que não participasse da batalha contra Midian. Este país outrora já te acolheu. Disse-lhe: não atires pedra num poço do qual bebeu. Lembra que Jetro, ele é midianita, né? E quando Moshe fugiu do Egito, ele foi para Midian. Rachem não declarou guerra contra Moabe, apesar de também serem culpados por terem contratado Bilam, incitando os judeus a pecarem. Para achar Balaque, né? A gente estudou sobre isso. Rachem poupou-os agora por quê? Primeiro, os moabitas tentaram exterminar os hebreus, pois temiam que Ben Israel roubassem, enquanto que os midianitas não tinham razões para prejudicar os hebreus. Segundo, Rachem poupou-os em prol de uma preciosa alma. Imagina. Ruth, que viria a descender dos moabitas. Você sabe quem é Ruth, né? Casou com Boaz e a linhagem do nosso Salvador passa por Ruth. Passa até por aquela lá de Jericó, né? Como é o nome dela? Esqueci o nome dela agora. Aqui joga a corda para os espias. A última contagem de Ben Israel no deserto. Conforme explicamos, a Parashá Bamidbar, Ben Israel foram contados um mês após a consagração do Mishkan, santuário. Agora, quase 40 anos depois, Rachem novamente ordenou Moshe conte o povo de Israel. Quais eram suas razões para este censo? Primeiro, este censo aconteceu pouco antes do falecimento de Moshe. Um fazendeiro contratou um pastor para cuidar do seu rebanho. Contou suas reses ao confiá-las ao pastor e contou-as novamente antes de serem devolvidas. Similarmente, Moshe foi encarregado de cuidar de Ben Israel no deserto, né, fisicamente e do corpo e da alma, né, exatamente como um pastor guarda os rebanhos. Ao contar os hebreus antes de seu falecimento, Moshe demonstrou a todas as futuras gerações que ele não falhou em sua tarefa. Deixou 600.000 homens, todos fiéis a Rachem e a sua Torá. Segundo, Rachem conta Ben Israel depois de cada praga. Um rebanho de ovelhas foi certa vez atacado por um lobo. A fera conseguiu matar inúmeras ovelhas. Após livrar-se do lobo, o pastor quis saber quantas ovelhas haviam restado, porque eles eram tão caras. Portanto, cortou-as da mesma forma. Lobos como os perversos Bilam e Balaque fizeram Ben Israel pecarem. Por isso, disse, muitos acabaram morrendo. Agora, Rachem desejava estabelecer quantos hebreus sobreviveram à peste. Estes hebreus estavam livres do pecado, por isso eram preciosos para Rachem. Foram então contados. Isso quer dizer que o Eterno não sabe quantos tinham? Sim, sabe. Mas eu não sei. Você sabia? Não. Então a gente só sabe porque ele mandou contar, né? Moshe sabia? Não. Tinha que contar, era uma prova física. 3 Ben Israel estavam quase na fronteira de Eretz Israel, Eretz Canaã, né? Logo a terra seria dividida entre eles. A contagem era necessária para saber quantas pessoas receberiam um lote de terra. A porção foram distribuídas apenas aos que atingiram a idade de 20 anos na época deste censo. Rachem ordena a Moshe e Elazar, o filho de Aharon, para efetuarem a contagem. Todos os homens entre as idades de 20 e 60 anos foram contados, cada um entregando uma moeda de um shekel junto com outra pessoa, né? Os levitas foram contados separadamente a partir de um mês de idade. Ou seja, você pega a moeda de um shekel, né, e vai com outra pessoa, né, e aí é contado 2 pessoas com aquela moeda de shekel. Rachem com isso mostra que você não é nada sozinho, você precisa de uma pessoa,
Hoje Israel profanou, né, mesmo porque eles não têm mais o templo, né, não tem como resgatar a alma de cada pessoa com meio shekel, e aí eles criaram a moeda de meio shekel. Antes não existia, você precisava de uma pessoa para poder pagar o seu meio shekel. Isso é demonstrado, né, quando acho que os fariseus questionam Yeshua por ele não pagar o imposto, o tributo. Só que não é a Roma, esse tributo não é a Roma, é o Kohen Gadol. Como depois Roma cobrava, né, do Kohen Gadol esse valor, na época eles estavam no exílio romano, então esse valor, esse dinheiro não ficava para o Kohen Gadol, como antes ficavam, ia para Roma. E aí eles chegam e censuram Yeshua, porque Yeshua não pagou o tributo, né, de meio shekel. Aí ele vai e manda Pedro pescar um peixe, e dentro da boca do peixe tinha uma moeda de 1 shekel. Tanto para provar que não existia moeda de meio shekel, tá? Existe hoje. Tanto que ele diz, pegue uma moeda e pague por mim e por você. Ou seja, a moeda era de 1 shekel. E ele tinha que pagar meio shekel por ele e meio shekel. Aí ele precisava de uma pessoa para poder pagar o meio shekel, porque a moeda é só de 1 shekel. Então ele disse que Pedro paga por mim e por tu. Certo? Então não existia, até a época de Yeshua não existia moeda de meio shekel. Mas a arqueologia, né, prova isso. O que ficou demonstrado pela contagem? Elazar somou os números de cada tribo, no total de 601.730 homens. Este número foi um pouco mais baixo que o da Parashá de Bamidbar, o outro censo. A tribo de Shimon totalizou 59.300 homens, a contagem de Bamidbar, e agora estava apenas com 22 mil. Muitos membros morreram na peste após o pecado de Zinri. Foram 24 mil que morreram, se não me engano. Hashem os punira por terem servido a ídolos, ou o ídolo Baal Peor. A tribo que mais crescera era a de Menashe. Os levitas ainda eram poucos, apenas 1.000 homens a mais que na primeira contagem. Apesar de serem contados apenas os homens, uma mulher mencionada pelo nome na lista da família da tribo de Asher. Se você for lá no texto, você vai ver realmente. O nome da filha de Asher será Serah. Perdão, gente, né? Virou um trocadilho aí, né? O nome da filha de Asher era Serah. Esta mulher é citada por causa disso, assim, conjectura, né? Por causa da sua inteligência e bons atos. Será mereceu entrar em Eretz Israel e lá viveu por muitos anos. Como a terra foi distribuída, né? Cada um era distribuída, está lá no texto, né? De acordo com o número de membros da tribo. Na época de Yehoshua, quando a terra foi realmente dividida, o procedimento deu-se como se segue, né? Yehoshua e o sumo sacerdote Elazar reuniram o povo, o Ruach HaKodesh, né? Pairava, né? A Shekhinah do Eterno pairava sobre Elazar, e este declarava profeticamente que o território caberia até qual tribo. Ele proclamava, por exemplo, a tribo de Zebulun receberá a área de Aco. Em seguida, Yehoshua realizava o sorteio à sua frente e havia 2 urnas. Uma contendo inscrições dos nomes de cada uma das 12 tribos e a outra com inscrições das 12 porções. Com uma das mãos, Yehoshua puxava uma célula da primeira urna e com a outra mão puxava a segunda célula da outra urna. Miraculosamente, a tribo e sua dívida porção sempre correspondia ao que Elazar predissera. Isso, né, não tem na Torá, mas eles conjecturam isso aí. As filhas de Tselofehad pedem seu quinhão. Isso aqui é justo, né? Tselofehad, ele morreu e não teve filho homem, né? E Hashem disse que as terras iam ser divididas entre homens. O nome das 5 filhas era Mahla, Hagla, Noa, Milca e Tirzah.
Todas as 5 eram virtuosas, inteligentes e estudadas. Na época do falecimento de Aharon, depois do qual ocorreram os fatos relatados, tinham quase 40 anos e eram solteiras, uma vez que não conseguiram encontrar maridos valorosos. Ao ouvirem Moshe explicar a Israel, que seriam distribuídos de acordo com o número de varões, discutiram o assunto entre si. E o que aconteceu foi o seguinte, é que elas vão aos líderes de 10, depois aos líderes de 50, depois aos líderes de 100, aos líderes de 1000, até chegar em Moshe. Quando Moshe viu que ninguém resolveu, ele disse, eu também não tenho capacidade de resolver. Aí foi e perguntou a Hashem. Então Hashem disse a ele que distribuísse as terras, né, o quinhão delas, porque era justo que elas recebessem a terra. E ficou agora esse dito, né, que se o pai não tivesse filho homem, a terra seria distribuída entre as mulheres. Mas aconselhou que elas casassem com homens da mesma tribo, para que as terras, né, não fossem para outra tribo. Então, isso era muito sério. E era um dos motivos dos homens não quererem carta de divórcio. Moshe permitiu carta de divórcio, tanto que Yeshua fala sobre isso. Né? Mas eles, o que eles temiam mais era isso. Era se divorciarem e metade da terra ficar com a mulher. E aí, se ela fosse de outra tribo, aquela terra ia para outra tribo. E aí começava algumas tribos perderem terra por conta de divórcio. Mas isso é outro assunto. Com o tempo, né, elas encontraram maridos e casaram. Moshe sobre o Monte Nevo para contemplar Israel. Após Moshe bater na rocha de Merivá, Hashem disse-lhe que ele deveria morrer no deserto. Não entraria em Eretz Israel. Mesmo assim, quando Hashem falou a Moshe sobre as filhas de Sloferhad, instruiu, dê a elas a parte que lhes cabe à terra. Moshe refletiu, Hashem quis dizer que eu darei literalmente a elas estas porções, né? Ele permitirá que eu entre na terra? Não, Moshe, falou Hashem. Meu decreto não mudou. O que eu quis dizer é que você ajudará Bene Israel a conquistar Israel, fitando-a e abençoando-a. Suba o Monte Nevo e veja a terra. Depois você se juntará aos seus antepassados através de um beijo divino, da mesma forma que faleceu seu irmão Aharon. Se era uma cultura, né, acreditar que a pessoa, quando morria, ele recebia um beijo divino, está bem explicado porque Yehudá deu um beijo em Yeshua, né? Moshe obedeceu a ordem de Hashem, ele subiu ao topo do monte e observou as fronteiras das 12 tribos, irradiando Berachot sobre Eretz Israel, ou seja, irradiando bem o sol. Hashem nomeia Yehoshua, sucessor de Moshe. Yehoshua é nomeado sucessor de Moshe. Aí Moshe continuou, né? Hashem escolha um líder que se devotará e satisfará as necessidades comunitárias com precisão e zelo, um líder que tenha grandes méritos próprios e que rezará pelo bem do povo. Hashem explicou, já escolhi o futuro líder, aquele que guarda a figueira comerá de seus frutos, e o que serve ao mestre será honrado. Mishlei 27:18. Apesar de seus filhos serem tão sábios quanto Yehoshua, e apesar de tão pouco poderem te substituir, e já que ninguém atingiu seu nível de sabedoria, você crê que seus filhos podem preencher sua posição tão bem quanto qualquer um. Não obstante, seus filhos não são iguais a Yehoshua em seu amor pela Torá. Yehoshua investiu cada suspiro, né, de suas forças para adquirir sabedoria, pois ama tanto a Torá que sua devoção à Torá é insuperável. Agora colherá os frutos de seu amor pela Torá. Liderará o povo hebreu. A nomeação de Yehoshua demonstra que uma pessoa não pode receber recompensa completa se meramente acumula sabedoria em Torá. Apenas aquele que se une à Torá com grande devoção colherá os frutos. Yehoshua era conhecido como
Yehoshua bin Nun, que significa Yehoshua, filho de Nun. Yehoshua é Josué, né? Nas suas Bíblias aí, Yehoshua é Josué. Há uma explicação mais profunda para este nome, né? Yehoshua é a mão que salva, né? Aquele que salva, mas eles dão outra explicação aqui. A palavra Nun, em aramaico, significa peixe. Assim como o peixe nunca abandona a água, também Yehoshua nunca deixa a casa de estudos, mantendo-se imerso nas águas da Torá. Nossos patriarcas Yaakov já sabiam com o Ruach HaKodesh que Yehoshua, o peixe, lideraria Ben Israel, a Terra Santa. Deu a seus netos Menashe e Efraim a seguinte bênção: Veidigu Lara, Larov, Veidigu Larov Bekerev Haaretz, que eles se multipliquem como peixes na terra. Isso aí está lá em, eu acho que é Bereshit 49, que é 48, 49, quase 50, quando Yaakov abençoa seus filhos. A palavra também pode significar aquele cujo nome é peixe. Yehoshua, da tribo de Efraim, liderará Ben Israel até a terra prometida. Hashem também tinha uma razão para escolher Yehoshua, né? Ele era um dos mais humildes, né, dos alunos de Moshe. Hashem disse a Moshe: Yehoshua entra na casa de estudo cedinho e arruma tudo, né? Ele era bem zeloso. Hashem consola Moshe, né? Muito embora seus filhos não se tornem líderes. O que podia acontecer também, se os filhos de Moshe, né, substituísse Moshe, aí ia ficar já meio feio, ia ficar parecendo, né, reinado. Isso acontece muito nas igrejas, né? Pastor, quando morre, o filho assume, né? Tem uns ministérios não, que, né, os caras recebem quantias, né, somas, né? E aí o presbitério é quem escolhe o pastor, né, presbiteriano. Né? E outras denominações mais bagunçadas, né? Aí tem esse negócio aí, né? O filho do pastor assume o reinado. É quase um reinado, né? Terrível, terrível, terrível. E o povo cego não enxerga isso. Mas aqui não, aqui não. O Eterno disse para Moshe: não, seus filhos não. Isso aqui não é reinado. Vai ter um rei ainda, mas não é agora. Lá para frente o povo vai querer um rei. Vão se enfadar de mim e vão querer um rei. Aí eles, né, se virem com os impostos que o rei vai cobrar. E foi o que aconteceu. Né? Então Yehoshua honrará a sua família. Ele virá até seu sobrinho Elazar para consultar os Urim Vetumim. Certo? Mesmo assim, o Hashem consola, né, Moshe, dizendo que Yehoshua, de qualquer forma, ia ter que consultar Elazar, o sobrinho de Moshe, e depois, né, sucessivamente, os próximos sacerdotes. Externamente, né, assim, Moshe pensou ambas, Moshe, quando, né, na frente de Elazar e do Sanhedrin, Tribunal Superior, Moshe pousou ambas as mãos sobre Yehoshua. Através disso, a glória de Moshe foi transferida duplamente a Yehoshua. Conjectura. É interessante mesmo, porque o Eterno diz: coloque a mão, né, sobre ele e unja ele. É interessante, né? Porque assim, só quem era ungido eram os reis de Israel. Mas hoje, né, qualquer comedor de feijão que se diz ungido. E a Torá diz que Moshe colocou as mãos. É interessante. Primeiro, por que ele fez isso? Né? Externamente, da mesma forma que a face de Moshe era iluminada pelos raios da glória de Shekhinah, divindade, a face de Yehoshua começou a brilhar com os raios de Shekhinah. Isso é conjectura, não está na Torá. O brilho de Yehoshua, contudo, não podia ser comparado ao de Moshe, era apenas um reflexo. Assim como o luar é meramente reflexo dos raios brilhantes do sol. Segundo, o ato de Moshe fez com que parte de sua sabedoria, né, o Joá de profecia, passasse a Yehoshua, também nesse aspecto. Yehoshua pode receber apenas uma diminuta fração da grandeza de Moshe. Nunca houve alguém como Moshe, a não ser Yeshua.
foi muito mais elevado, maior que o Moshe, de que Davi. O propósito das oferendas e porque a Torá acrescenta aqui as leis de sacrifícios, né? Aí quando eu falei, né, que a gente ia falar muito sobre sacrifícios de Corban. Ao final desta paraxá são explicadas as leis dos sacrifícios diários e as oferendas adicionais no Saf, né? Porque este assunto foi inserido aqui. Uma esposa incomodava o marido frequentemente. Sempre que percebia que seu marido ficava aborrecido, chamava o casamento um homem idoso. Perdão, chamava o casamenteiro, um homem idoso. Este costumava ir àquela casa e sempre conseguia restaurar a paz. Quando o casamenteiro ficou mais velho e sentiu que seu fim estava próximo, convocou o marido e implorou-lhe: seja complacente com sua esposa. Breve não estarei mais aqui para fazer a paz entre vocês. Por isso implorou que revele os defeitos de sua esposa. O marido replicou: em vez de convocar-me, é meio machista isso aqui, você deveria ter chamado a minha esposa. Se você puder ensiná-la a comportar-se de maneira respeitosa comigo, não haverá necessidade de futuras reconciliações. Similarmente, né, assim, o caso aqui foi esse, mas existem casos contrários, né, onde o marido é a desgraça do casamento. Similarmente, Moshe implorou ao Todo-Poderoso que nomeasse um novo líder antes de seu falecimento. Alguém que rezasse em prol do povo e os defendesse se pecassem. Aí Hashem disse para ele, né, em vez de se preocupar com a falta de um intermediário a bem de Israel após sua morte, assegure-se de que eles me sirvam bem. Ensine-lhes as leis dos sacrifícios de Talmide. Estes sacrifícios os unirão, pois cada hebreu doará uma moeda, né, ou seja, a quantia de meio shekel para adquiri-los, né, e trará uma radiância e esplendor de bênção sobre eles. Ou seja, ele tinha que contribuir com uma moeda de uma quantia de meio shekel. Como não existia a moeda de meio shekel, eles tinham que dar um shekel. Então, para isso, eu tinha que ter uma pessoa do meu lado, né? E aí eu dava a moeda e resgatava tanto a minha alma como a dele. E esse dinheiro era usado pelos sacerdotes, né? Hashem disse a Moshe: enfatize ao povo que eu não necessito de sacrifícios. O mundo é todo meu e eu criei todos os animais que oferecem para mim. Além disso, tampouco necessito de comida e bebida. Sou totalmente distanciado do mundo físico e não necessito de oferendas terrenas como nutrição. E aí, Hashem ordenou as oferendas diárias como o seu pão. Isto significa que, em mérito de nossos sacrifícios, ele nutre o mundo. Nossos parentes de alimentos abrem as fontes celestiais de nutrição e trazem um superávit ao mundo. Alguém que dá de tzedakah para sustentar uma alma abre as fontes celestiais de abundância. Eu vou só citar os sacrifícios aqui, né? Eu não vou detalhar, nem dizer como eram só as festas que eram nos encontros marcados. Os sacrifícios diários de Talmide. Hashem ordenou a cada manhã os Kohanim devem oferecer um cordeiro sobre o altar. Após ser abatido, o cordeiro é completamente queimado. Deve ser acompanhado de uma mirra, oferenda de farinha, e neser, oferenda de vinho. Esta é a oferenda Talmide da manhã. Os Kohanim oferecem outro cordeiro com mirra e neser à tarde. Esta é a oferenda de Talmide da tarde. Estas duas oferendas eram feitas sobre o altar todos os dias, inclusive no Shabat. A comunidade pagava pelos Talmide com moedas de um shekel, que eram coletadas uma vez ao ano. O que as oferendas de Talmide nos lembram nossos patriarcas Abraão, que sacrificaram o filho Isaac no Monte Moriá, como Hashem lhes havia ordenado. Mas ao final ele não teve de abater o filho como oferenda, né? Que apareceu lá o cordeirinho, e o cordeirinho foi sacrificado no lugar de Isaac. Aí depois vem Mamadot, os enviados que permaneciam ao lado quando os sacrifícios eram oferecidos, né?
Hashem ordenou que alguém que oferece um sacrifício esteja presente enquanto este é levado ao altar. Uma vez que era impossível que a nação inteira estivesse presente, as oferendas dos sacrifícios comunitários nomeavam-se representantes da comunidade. Os primeiros profetas, Shemuel, Davi, dividiram os Kohanim e Levitas em 24 grupos e escolheram 24 grupos de israelitas que representavam a nação inteira. Os sacrifícios de Musaf. Agora a Parashá explica as leis de sacrifícios de Musaf. O termo Musaf significa adicional. Além dos sacrifícios diários de Talmud, a Torá ordena que sacrifícios adicionais sejam oferecidos em Shabbat e Yom Tov, que são as festas, né? Esses sacrifícios espécies fazem com que nos lembremos e apreciemos a santidade do Shabbat, Yom Tov e Rosh Hodesh. Moshe disse a Ben Israel: antes de cada Yom Tov, vocês devem estudar as leis daquele Yom Tov. Deve ter cuidado para de oferecer os sacrifícios apropriados. Através destas oferendas, Hashem se lembra de seus méritos. Musaf do Shabbat, além dos sacrifícios de Talmud, mais 2 carneiros eram oferecidos como sacrifícios de Musaf do Shabbat. Vai contando aí quantos sacrifícios eram feitos diariamente. O Shabbat reclamou a Hashem: porque minhas oferendas de Musaf consistem em apenas 2 carneiros, um número menor de animais que os oferecidos em todas as outras festas. Hashem respondeu: o número 2 lhe é apropriado, pois todos os assuntos relacionados a você têm duplo sentido, duplo significado. Seu cântico tem um nome duplo, pois é denominado de Mizmor e Shir, Tehillim 92:1. Seu prazer dobrado, como está escrito, e você chamará o Shabat de deleite, um dia sagrado. Yeshayahu 58:13. No Shabat recita-se uma bênção sobre 2 pães inteiros. Por isso, os sacrifícios de Musaf mais apropriados a você consistem de 2 carneiros. O Musaf de Rosh Hodesh, início do novo mês, né? Rosh Hodesh é começo do mês judaico, é considerado um feriado menor. Apesar de não possuir a mesma santidade do Shabbat e Yom Tov, os judeus costumavam tratá-lo como um dia especial no qual reuniam-se para estudar Torá. Hashem disse: originalmente eu fiz o sol e a lua de tamanhos iguais. Essa história é bem legal, né? É bem romântica essa história. Parece até que foi Shelomo que escreveu. Podia estar lá, né? Em Cântico dos Cânticos. Eu fiz o sol e a lua de tamanhos iguais. A lua reclamou: é impossível a 2 reis reinarem simultaneamente. Ordenei então à lua: se é assim, diminua sua luz. Mas ainda, todo mês você diminuirá e depois se renovará. Ao ouvir a censura de Hashem, a lua compreendeu seu erro e ficou envergonhada. Foi falar demais. A fim de enaltecê-la, Hashem decretou: sua luz será vista tanto de dia quanto à noite. Não apenas isso, como também os hebreus, ou meu povo, fixarão o calendário baseado em você. A lua ainda se sentia inferiorizada. Hashem acrescentou: ordenarei a Ben Israel que ofereçam um sacrifício todo mês quando você estiver se renovando. Ao ouvir que seria tão honrada, a lua ficou radiante. Para não nos equivocarmos pensando que esses sacrifícios são oferecidos à lua, a Torá declara explicitamente que o cabrito é oferecido a Hashem. Certo? É interessante, né, a história. Isso aí é uma metáfora, tá? Não quer dizer que eles... mas é interessante, o sol só aparece de dia. Né? Dia. Não é o sol quem faz a luz do dia, tá? Ele reina no dia. Tá? Mas a lua, ela aparece no dia. Ela foi criada para reinar à noite, né? Mas ela aparece no dia também. Já o sol não aparece à noite. E não pense que eu estou falando bobagem aqui, não, quando eu digo que o sol aparece de dia. Porque você acha que o sol é o dia. Não. Existe o dia e a noite. Agora, o sol ilumina, ele reina o dia. Ele foi colocado para reinar o dia. E a lua à noite. Se só existisse o sol como iluminação, nós viveríamos em trevas, como é de noite, né, quando a luz está cheia. Isso é outro assunto, né? Eu já expliquei isso aí no canal. Shete Helechem, o Musaf de Pessah e Shavuot. Né? Hashem ordenou que os sacrifícios de Musaf fossem oferecidos durante todos os 7 dias de Pessah. E Shavuot também oferecem sacrifícios de Musaf. Shete Helechem,
Shete Halechem, uma oferenda especial de Shavuot de 2 pães de trigo. Shavuot, extrapolei, e o Musaf de Rosh Hashanah, em contraste com o sacrifício de Musaf de todas as outras festas, a Torá não diz sobre o Musaf de Rosh Hashanah. E vocês oferecerão, mas se tem, e vocês farão. Hashem declara aos hebreus: se através de arrependimento vocês alcançam perdão para os pecados em Rosh Hashanah, eu considerei como se vocês tivessem se refeito. Vocês então se aparecerão como criaturas puras, recém-nascidas. Uma vez que Rosh Hashanah ocorre no primeiro dia de Tisrei, além do sacrifício de Musaf, referente à festa, oferecia-se também um Musaf relativo a Rosh Chodesh. Rosh Hashanah e a mitzvah de tocar o shofar. Ele diz que vocês tocarão o shofar em Rosh Hashanah. Depois vem Yom Kippur, fazem-se sacrifícios de Musaf em Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia de expiação, o dia mais sagrado do ano. Qualquer trabalho proibido no Shabat também é proibido neste dia. Além disso, abstemos-nos de comida e bebida, de nos levarmos para nos refrescar, usar cosméticos e calçar calçados de couro. Isso é mais judaísmo. É uma mitzvah receber Yom Kippur cedo e terminá-lo tarde. Desde a criação, este dia era destinado a ser um dia de Teshuvah e suplicar a Hashem por perdão. Foi esta data, 10 de Tisrei, que Moshe desceu do Monte Sinai com as segundas tábuas, dadas por Hashem aos hebreus como sinal de perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Nossas preces de Yom Kippur incluem o vidiu, confissão oral de nossos pecados. Os hebreus ainda fazem isso. Tem que terminar, vamos lá, falta pouco. Aí o Musaf de Sukkot, em cada dos 7 dias de Sukkot, oferecerão um número diferente de sacrifícios de Musaf. A soma de oferendas de Musaf durante Sukkot dá um total de 70 touros e 98 carneiros. Os 70 touros representam as 70 nações do mundo, uma vez que os touros são notórios por sua força física. Similarmente, as nações gentias são caracterizadas por seu poderio físico. Os cordeiros fracos e indefesos simbolizam o povo hebreu, o povo de Israel, ou o povo que cumpre mandamento, entre os outros povos. Engraçado é que o número de touros é menor a cada dia, simbolizando que as nações que não servem a Hashem diminuirão. E o número de cordeiro, contudo, permanece imutável, indicando que o povo hebreu sobreviverá, ou o povo que cumpre mandamento sobreviverá firmemente a todas as épocas da história. E é o que está acontecendo. Já tentaram matar esse povo muitas vezes, não conseguem exterminar eles da face da terra. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, as nações não judias também sofreram grandes perdas, uma vez que os hebreus costumavam oferecer sacrifícios para promover o bem-estar do mundo inteiro. Vai contando, Shemini Atzeret, o 8º dia de Sukkot, uma festa à parte. Depois que tinha a festa de Sukkot, o Eterno, eram 7 dias, o Eterno disse: não, vocês vão ficar mais um dia, porque depois vai começar o inverno, então vamos prolongar essa festa por mais um dia, e aí depois vocês vão para casa e só vão voltar 3 meses depois, que é depois do inverno. Durante 7 dias, isso é uma metáfora, durante 7 dias o rei deu festa para todo mundo, Aí quando terminou a festa, que os convidados especiais iam embora, ele disse: não, vocês vão ficar, tem mais um dia aí que a gente vai comemorar aqui junto, como explicado, o Todo-Poderoso impede que os hebreus de deixarem o Beit HaMikdash. Hashem nos impede de realizarmos o trabalho é proibido em Shemini Atzeret, como é nos outros dias de Yom Tov. E interessante que é só um touro, só um touro que é oferecido em Shemini, porque ali é só uma festa entre amigos, digamos assim. As oferendas na atualidade. O que fazemos hoje em dia quando não podemos levar as oferendas Musaf no Shabat, Rosh Chodesh e Yom Tov? Temos 2 substitutos. Vejam só, presta atenção.
rezamos uma Amidá, oração extra, que é chamada Musaf. Nela mencionamos as oferendas que eram trazidas naquele dia ao Beit HaMikdash. Por exemplo, no Musaf de Shabbat dizemos Ovion ha-Shabbat shene kevassim bene shana temimim. A oferenda Musaf de Shabbat consiste de 2 carneiros perfeitos com menos de 1 ano de idade. Pedimos a Hashem que aceite nossa oração no lugar dos sacrifícios de Musaf. Bom, será que está funcionando? Vamos lá. Em segundo lugar, em Rosh Hodesh, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, lemos passagem destas paraxás que tratam dos sacrifícios de Musaf do dia. Em Mafti, no último a ser chamado. Hashem aceita a nossa leitura da Torá no lugar da oferenda de Musaf. Estamos aguardando o dia em que o Beit HaMikdash será reconstruído. Então, a cada festividade viajaremos a Jerusalém e assistiremos os Kohanim oferecerem os sacrifícios daquele Yom Tov. Ou seja, eles querem que volte tudo. Peraí, não está funcionando as orações? Não está funcionando as leituras? Para que voltar a sacrificar cordeiro, bode, carneiro e boi de novo? Assim, um espetáculo tão... Não é... Se eles acham bonito aquilo ali, não sei. Porque o próprio Eterno, ele diz que só o aroma da carne. Por quê? Porque todo aquele espetáculo ali, que não era bonito, lembrava que mais na frente o próprio filho dele ia ser oferecido como um corbanote, como um sacrifício por todos e por tudo. Foi um sacrifício completo. A gente já estudou isso aqui. Ele serve para todos os tipos de corbanote, o sacrifício de Yeshua. Ele cobre tudo, completa tudo. Não deixa espaço para sobrar, assim, falta nenhuma. Todos os sacrifícios que eram feitos lá no Beit HaMikdash, Yeshua, sozinho, fez todos eles. Com sua morte no madeiro. Mas eles querem voltar de novo o sacrifício. Estão loucos para isso. Estão loucos para ungir um rei. Começar o sacrifício de novo. E Paulo diz assim, olha, aquelas coisas lá atrás são sombras das que virão. Eles dizem aqui que querem voltar a se reunir em Jerusalém de novo para sacrificar. Mas isso é o que está lá em Tessalonicenses. E nós subiremos com Yeshua para Jerusalém. Mas não para sacrificar, mas para reinar com ele. E a religião diz que vai subir para o céu. Vai voar, subir para o céu. Fazer o quê, O texto está adulterado, não pode fazer nada. E eles creem nisso. Vamos recitar a Birkat Kohanim e terminar, porque a Paraxá acabou. E eu gostei muito dessa, muito boa. Yevarechecha Adonai veish merecha, yair Adonai panavelecha, viruneka yitzah Adonai panavelecha veiatzelecha. Shalom. Elohim melech neiman, Elohim errei fiel. Vededut et haimet, vehaimet teishaher et rei. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui no próximo Shabbat, com a Paraxá Matot. Um ótimo Shabbat para você, um Shavuot Tov, uma ótima semana, e até a próxima Paraxá. Shabbat Shalom.